nós vamos falar um pouquinho hoje sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre o homem espiritual. Vamos falar sobre o novo nascimento. Vamos falar sobre a comunhão com Deus. Mas eu queria na mensagem de hoje mostrar para você, talvez um pouquinho mais profundo, um degrau mais abaixo. Eu queria mostrar para você como que a comunhão com Deus, ela é importante na nossa vida e como ela afeta positivamente o nosso dia a dia e as áreas da nossa vida. Amém? Espero que essa mensagem ela venha despertar você para o valor de nós mantermos uma vida comprometida com Deus. Amém? Uma vida em comunhão com Deus. Mesmo quando nós estamos trabalhando, mesmo quando nós estamos em casa, mesmo quando nós estamos viajando, nós não podemos perder a nossa comunhão com Deus, porque ela afeta diretamente a nossa vida. A falta de comunhão com Deus também vai afetar negativamente a nossa vida. Amém? Então pode passar. Eu queria começar meditando com você a partir dessa passagem: corpo, alma e espírito. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Quem achou, diga amém. Vamos ler junto, diz assim, olha. Medita comigo com atenção. A palavra de Deus é viva. E não apenas viva, ela é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir o quê? Dividir o quê? A alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olhe para cá um pouquinho. Então o que nós entendemos aqui? Para a gente poder crescer no raciocínio. O ser humano, ele é formado de corpo, alma e espírito. Um corpo físico, que é a matéria. Um corpo espiritual, e a união desse corpo espiritual do corpo físico nasce a alma, que são os sentimentos. Pode passar. Diz assim, olha: o homem, segundo as escrituras sagradas, é formado por... O que é o corpo? Matéria, isso que a gente vê, né? Formado também pela... O que é a alma? Sentimentos e emoções. E o espírito? O espírito é a vida. E a vida é a essência de Deus em nós. Amém? Olhe para cá um pouquinho. Vamos deixar isso bem claro, ó. Nós temos um corpo. Quem tem um corpo aqui? Que coisa boa, né? Nós temos um corpo. Mas veja, eu quero que você pense. O que eu quero dizer para você é que você não é um corpo. Você tem um corpo, porque você mora dentro desse corpo. Você não é o que eu estou vendo, e eu não sou o que você está vendo. O que eu sou mora aqui dentro, e o que você é mora aí dentro. Sim ou não? A união desse corpo espiritual, dessa vida de Deus, e o nosso corpo físico, nasce a alma humana. A alma não é um corpo. Quando a gente fala alma, muitas vezes essa palavra se confunde, né? Ah, minha alma vai para Deus. Na verdade, a alma é sentimento. O que vai para Deus somos nós que vamos para Deus. O corpo fica na terra, aguardando a ressurreição dos mortos. O espírito vai para Deus, para quem é salvo. A alma são sentimentos. A alma está ligada a essa união entre o corpo e o espírito. Diga graças a Deus. Quando Deus fez o homem, você pode ler isso lá no livro de Gênesis. Quando Deus fez o homem, formou o homem da onde? Qual a matéria-prima do homem? O homem foi feito do pó da terra, né? Por isso que você encontra na natureza humana, você encontra enxofre, ferro, cálcio, tudo que tem na terra, você encontra no corpo do homem.
né? Porque o homem está ligado à terra, ele foi feito do pó da terra. Sim ou não? Só que o homem era inanimado, era um boneco de barro, com a aparência de Deus, porque nós somos feitos à imagem de Deus. O que Deus fez? Deus soprou nas narinas do homem, e o homem se tornou, a Bíblia diz, alma vivente. Não é uma boa tradução, porque as melhores traduções dizem que Deus soprou nas narinas do homem e o homem se tornou um ser vivo ou um ser vivente. A alma vivente não ficou uma boa tradução nessa parte da Bíblia. Quer ver? Se cada um de nós aqui, se eu desse para cada um de vocês uma bexiga, aquela bexiga de aniversário, todo mundo ia receber uma bexiga branca. E todo mundo vai encher essa bexiga. Vai encher, vai grandinha, depois vai murchar a bexiga. Nós poderíamos descobrir, todas elas são brancas, nós poderíamos descobrir, e vocês entregassem todas elas aqui no altar, nós conseguiríamos descobrir qual é a sua bexiga? Sim ou não? Sim ou não? Conseguiríamos. Sabe por quê? Porque quando você soprou a bexiga, uma parte de você entrou na bexiga, e um teste de DNA identificaria a bexiga de cada um de vocês aqui. Então, quando você soprou o seu ar na bexiga, você soprou você dentro da bexiga. Agora você está dentro da bexiga, pelo menos uma parte de você. Quando Deus soprou nas narinas do homem, o que Ele soprou? Ele soprou Ele mesmo dentro de nós. Essa vida que nós temos é a vida de Deus em nós. Sem a vida de Deus em nós, não existiríamos. Amém? O DNA de Deus está dentro de nós. Por isso que todos nós, seres humanos, sentimos uma necessidade de nos aproximar da divindade. Muitas vezes nós nos equivocamos nas escolhas, mas todos nós sentimos uma necessidade de se voltar a algo espiritual. E essa necessidade é justamente a vida de Deus que clama por Deus em nós. Amém? Então, quando Deus soprou nas narinas do homem, Deus colocou Ele próprio dentro do homem. E o homem então recebeu o Espírito, recebeu a vida. E o homem então se tornou um ser vivo, um ser vivente. Diga graças a Deus. Amém? Então, o ser humano ele é formado de corpo. Ficou claro isso, gente? Vamos passar um pouquinho, pode passar. O homem natural. Pastor, define para mim o que é o homem natural. É o homem comum, é o ser humano do jeito que você conhece ele, longe do seu Criador. Amém? O homem longe do seu Criador é chamado homem natural. O homem natural tem um corpo, o homem natural tem a sua alma em evidência, mas o espírito subordinado. Dá uma olhada no tamanhinho, o corpo, a alma e o espírito. Quem está em evidência no homem natural? Quem dita as regras no homem natural? Quem é que conduz o homem natural? E o espírito subordinado? Mas todos nós temos o corpo, temos o espírito e tem a nossa alma. No homem natural, a alma está em evidência, a alma dita as regras. O espírito dele fica subordinado. É onde você vê pessoas com depressão, com pensamento de suicídio, desmotivadas da vida. São pessoas que vivem fazendo escolhas erradas, tomando decisões erradas. São pessoas que elas são inconsequentes. Por quê? Porque elas agem pela alma, elas agem pela emoção, elas tomam decisão na emoção, e quando elas dão por si, as consequências são desastrosas. Por quê? Porque a alma dela está em evidência, e o espírito, que é a vida de Deus, está subordinado a essa alma. Por quê? Porque o homem natural,
pela falta de comunhão com Deus, Deus não consegue se comunicar com o homem. Deus não consegue agir no homem, e o homem então fica... Vocês estão entendendo, pessoal? Sim ou não? Quem entendeu? Muito bem, vamos passar. Agora, e o homem sobrenatural? O homem sobrenatural, quem é o homem sobrenatural? É aquele que aprendeu o caminho da comunhão com Deus. O homem sobrenatural é aquele que em algum momento na vida dele, ele se voltou para Deus, ele compreendeu a necessidade de buscar a Deus, ele compreendeu a importância dele ter uma vida diária com Deus, e esse homem, o Espírito Santo então começa a trabalhar na vida dele. O que acontece com o homem sobrenatural? A alma dele fica subordinada, e o Espírito fica em evidência. A alma não desaparece, os sentimentos não desaparecem, mas os sentimentos, a alma do homem sobrenatural, do homem espiritual, fica subordinado ao Espírito. Então, o homem sobrenatural, ele não é movido, ele não é conduzido, ele não faz as escolhas dele baseado no seu sentimento, mas ele faz as suas escolhas e toma as suas decisões baseado no que Deus o conduz, no que Deus fala para ele. Amém? Presta atenção, você vai entender. Ficou claro até aqui? Homem natural, a alma está em evidência, escolhas, decisões. Homem sobrenatural, o espírito está em evidência e a alma está subordinada. Então, o homem espiritual, ele fala assim, ó, o homem na presença de Deus, o homem em comunhão com Deus, ele fala assim, ó, a partir de agora eu não vou mentir mais. Ele não mente mais. A partir de hoje eu abandono o vício. Ele abandona o vício. A partir de hoje eu vou largar a vida de amantes. Ele larga a vida de amantes. Por quê? Porque como ele está dando lugar a Deus, e Deus através do Espírito Santo está trabalhando nele, ele está crescendo espiritualmente, e na medida que ele cresce espiritualmente, a alma dele vai ficando subordinada ao Espírito. Então, ele não é mais controlado pela sua natureza humana, ele não é mais controlado pelas suas emoções, agora ele é controlado pela vontade de Deus. Isso é uma coisa natural, não são escolhas que nós fazemos, isso acontece naturalmente. Amém? Sujeito mentia, parou de mentir. Sujeito falava palavrão, parou de falar palavrão. Sujeito era estourado, nervoso, irritado, ficou tranquilo, paciente, calmo, mais ponderado, menos inconsequente e mais consequente. Por quê? Porque agora ele não é mais movido pela natureza carnal, a alma dele não está mais em evidência, agora o que está em evidência é a vontade de Deus dentro dele, porque ele cresceu espiritualmente, agora ele é um homem sobrenatural. Amém? Pode passar. Isso aqui é muito importante para nós, preste atenção que isso aqui vai abençoar você. Ideias ou inspirações? O homem natural tem ideias que, em sua grande maioria, se originam na alma, ou seja, nas emoções e ou sentimentos. Então, o que o homem natural tem? Tive uma ideia. Olha, eu tive uma ideia. É ou não é? Olha, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho. O homem natural é assim. Tem muitas ideias. Sim ou não? Pode passar. O homem espiritual ou o homem sobrenatural, o que ele tem? Inspiração, cuja fonte não é a emoção, não é a alma. Qual é a fonte da inspiração? Espírito Santo. Pode passar. A ação de Deus. Deus não irá operar com base em emoções ou necessidades do homem, mas cumprirá o que prometeu através de sua inspiração, sempre em acordo com a palavra, que é a Bíblia. Amém? Então, o que o homem natural tem? Tem uma ideia. Aí ele vai implementar aquela ideia, ele vai colocar em prática aquela ideia.
Deus tem compromisso com as ideias dele? Por quê? Porque as ideias do homem estão baseadas na carne do homem, na emoção do homem, no sentimento ou até na necessidade do homem. Mas Deus tem compromisso com a inspiração que Ele dá. Porque quando Deus inspira uma pessoa, Deus vai estar presente para que aquela inspiração se torne realidade. Nós não precisamos de ideias, nós precisamos de inspiração. Nós precisamos agir, nós precisamos tomar decisões na vida importantes. Educação de filho, casamento, namoro, trabalho. Nós precisamos tomar decisões na vida baseadas na orientação que Deus nos dá. Amém? Amém? Porque na inspiração Deus vai estar presente, nas ideias não. As ideias nascem aqui, nascem aqui. A inspiração, ela vem de Deus para conduzir a nossa vida. Não há garantias que as suas ideias vão dar certo, mas a garantia é que a inspiração de Deus vai dar certo. Porque o que vem de Deus, o que vem de Deus, o que vem do alto, o que vem pela oração, o que vem pela comunhão, o que vem pela dependência de Deus, vai vir acompanhado com Deus. As ideias não. Pode passar. Vamos entender um pouquinho agora isso dentro da Bíblia. O novo nascimento. No Evangelho de João, que é o quarto evangelho, João capítulo 3. Todos encontraram, pessoal? Posso ler? Diz assim, olha: Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus ou os religiosos um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus. Olha a resposta de Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer, o quê? De novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo. 2 pontos. Quem não nascer de quê? Da água. Olha um pouquinho para cá, só uma observação. Existe um grupo que diz que nascer da água é nascer da palavra. Não é verdade. Por que não é verdade? Porque a palavra água aqui, no grego, sabe qual é? É a palavra hidro, que é a água no grego. Não tem nada a ver com palavra, porque palavras é legos, que vem de logos. É hidro, hidro é água. Então, tem que nascer do que ele está falando? Do que? Aqui, ó. É essa água aqui. Nascer da água. Nascer do batismo. Sepultar a velha criatura para nascer a nova criatura. Amém? Então ele fala: quem não nascer da água, quer dizer, do batismo e do Espírito, da obra do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, é carnal. E o que é nascido do Espírito? Olhe para cá. Você nasceu da sua mãe, sim ou não? Quem nasceu da sua mãe aqui faz assim? Que bom, fico feliz por isso. Nasceu da mãe. Então quem nasceu da carne é carnal, é carne, é alma. O Espírito está subordinado. Quem nasceu do Espírito é Espírito. Então, como é que eu me torno uma pessoa espiritual? Nascendo, primeiro, da água e do Espírito. Uma pessoa pode nascer da água e não nascer do Espírito. Amém? Como também a pessoa pode receber o Espírito mesmo antes de passar pelas águas. Também acontece.
Mas a regra geral é nascer da água, nascer do Espírito. Precisa nascer dos dois. Amém? Sepultar a velha criatura para nascer a nova criatura. Nasceu da mãe é carnal, natureza de Adão. Nasceu do Espírito, espiritual, natureza de Jesus. Amém? Aí ele diz assim, nós lemos aqui, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Aí ele diz assim para terminar, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Olhe para cá, a palavra vento é a mesma palavra usada para Espírito, é a palavra pneuma, que é o que dá sentido à palavra pneu, pneu do carro, porque no pneu do carro vai a pneuma, que é o vento, que é o ar. Por isso que o pneu chama pneu, porque ele recebe o ar, e o ar é pneuma. Só que pneuma é o mesmo, é a mesma palavra, exatamente a mesma palavra para Espírito. Tanto que a palavra pneumatologia é o estudo sobre o Espírito Santo. Amém? É o estudo do Espírito. Então, aqui diz assim, olha, o vento sopra onde quer. O Espírito sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Aí ele diz, assim é todo que é nascido do Espírito. Amém, pessoal? Isso aqui é importante agora para entender a mensagem de hoje. Jesus falou assim, olha, vocês ouvem a voz do vento. A gente ouve a voz do vento, não? A gente vê o vento soprando, a gente vê que o vento está conduzindo para algum lugar, se ele está indo para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Mas na verdade a gente não sabe de onde ele vem e nem para onde realmente ele vai. A gente só sabe que ele está. Você sente o toque do Espírito, você sente o Espírito soprando, você sente o vento soprando. O nascido do Espírito, ele não tem ideias. O nascido do Espírito, ele sente o vento soprando. O nome disso? Inspiração. Amém? Pastor, eu estou num dilema agora interior aqui. Como saber se é inspiração ou se é uma ideia? Essa pergunta está errada. Essa pergunta está totalmente equivocada. A pergunta verdadeira é: eu tenho mantido comunhão com Deus ou não tenho mantido comunhão com Deus? Eu nasci do Espírito ou não nasci do Espírito? Porque se eu nasci do Espírito, a minha alma está e ela não apita mais nada na minha vida. Se eu nasci do Espírito, o que eu vou ter não é uma ideia, mas uma inspiração. Então a preocupação não é ideia ou é inspiração? Não. Eu sou carnal ou sou espiritual? Porque se eu sou carnal, eu vou ter muitas, mas efetivamente essas ideias que eu vou tentar implementar vão dar tudo errado. Eu vou estar sempre frustrado com as minhas ideias. Puxa, era uma grande ideia, poxa, eu tinha certeza que ia dar certo, mas foi tudo por água abaixo. Dei com os burros na água. Mas uma pessoa espiritual, uma pessoa que tem comunhão com Deus, uma pessoa que tem vida com o Espírito Santo, uma pessoa que tem dependência do Espírito Santo, uma pessoa que sabe da importância da comunhão com Deus, ela não vai ter ideia. Ela tem comunhão com Deus. Amém? Ela é uma pessoa espiritual. Ela tem uma vida séria com Deus. O que vai acontecer? Ela vai estar, por exemplo, trabalhando e vai ter uma inspiração. O Espírito Santo fala assim para ela: você está com essa dificuldade, faz isso. Aí ele vai falar o seguinte: olha, eu vou fazer isso aqui. Ele vai e faz, e todo mundo fala assim: cara, que ideia que você teve, arrebentou no norte. Aí você vai dizer o quê? Não foi ideia, foi uma direção de Deus, foi uma inspiração de Deus. Amém? Uma ocasião, eu estava com um pastor do meu lado, estava junto com um pastor.
Não só, na verdade tinha uns 4 ou 5, mas tinha um pastor líder, estava com a gente. Nós estávamos conversando depois de uma viagem lá para São Paulo. Nós estávamos conversando, batendo papo, falando sobre algumas coisas e tal. Esse pastor falou o seguinte: estão roubando a igreja. Dentro de uma sala de reunião, ele falou assim: ó, estão roubando a igreja. Aí todo mundo desceu correndo. Quando nós descemos até, que era um segundo andar, quando nós descemos até a nave da igreja, tinha um rapaz levando o teclado nas costas, o teclado da igreja. Aí a gente gritou, ele soltou o teclado no chão e saiu vazado. Isso lá em Sorocaba. Foi embora. A pergunta é: como que esse pastor sabia que estavam roubando o teclado da igreja? Quem falou para ele? Foi uma ideia que ele teve. Foi uma ideia. Foi quem? Foi o Espírito Santo que mostrou para ele aquilo. Você já pensou você ter realmente a sua vida dirigida pela direção de Deus? Você já pensou você tendo Deus conversando com você, inspirando você e dizendo assim para você: olha, vai, não vai? Eu vou contar só um exemplo que aconteceu comigo, muito rápido, muito rapidinho. Quando eu namorava a Ana, na época a família, né, Carlos, Dona Benedita, a família morava lá na Vila Havaí. E de quinta-feira eu vinha de Campinas e ia até a casa da Ana para namorar, para esticar o beiço, beijar. A gente ia lá para namorar. E quando dava mais ou menos 10 horas, 10 e meia, eu ia embora para a rodoviária, porque eu tinha que pegar o último ônibus para Campinas. E eu tinha um caminho, né, que era o caminho mais perto para chegar na rodoviária a pé, da Vila Havaí até na rodoviária antiga ali. E uma certa noite, eu estou indo, né, passando ali perto de onde era o Tejusa, estou passando por ali, e o Espírito Santo fala assim para mim: desce essa rua aqui. Não fazia o menor sentido voltar, porque eu estava subindo. Eu tinha que ir para a rodoviária. E mandou eu voltar. Até tem um barzinho na esquina ali onde era o Tejusa atrás. Eu nem sei o nome daquele barzinho lá. Estou passando por ali. E o Espírito Santo: vai por ali. E eu falando comigo, né? Eu falando comigo, sem compreensão da obra de Deus, mas eu pensando comigo: o que eu vou fazer ali embaixo? E continuei andando. E o Espírito Santo fala assim: vai por lá. Vai por lá, vai por lá. Falei: ai meu Deus do céu. E eu fui por lá. Aí dei a volta, desci o quarteirão. Isso é uma loucura, né? Desci o quarteirão e com pressa para pegar o ônibus. Dou a volta. Quando eu passo na esquina desse barzinho que eu estou falando, alguém sabe o nome daquele barzinho? Num barrinho de cá. É o de lá de lá. É um barzinho que tem lá antes da Kennedy ali. Bom, ainda bem que vocês não sabem. Aí eu tô passando por ali, né, dou a volta ali, tem um rapaz tendo uma overdose, deitado no chão. Tem mais uma meia dúzia de rapazes segurando a língua dele e jogando, na época da Fanta laranja, jogando Fanta laranja na boca dele para ver se ele fazia alguma coisa. Só que ele estava manifestado com o demônio. Aí eu cheguei, pedi licença para eles, falei que eu era pastor, pedi licença, fiz oração pelo rapaz, libertei o rapaz voltou. Depois que eu libertei o rapaz, que o rapaz ficou de pé, aí eu falei assim: agora, cuida dele aqui e tal. O Espírito Santo falou para mim assim: agora você pode ir embora. E eu fui embora, segui meu caminho. Isso não é maravilhoso, pessoal? Isso não é maravilhoso? Você poder ter ouvidos para ouvir o que Deus tem para falar com você. E quantas vezes Deus quer falar com a gente? Quantas vezes Deus nos alerta para que a gente não faça? Quantas vezes Deus alerta para a gente fazer? Quantas vezes Deus nos alerta para a gente ficar? Quantas vezes Deus nos alerta para a gente ir? E nós, por sermos carnais, não conseguimos ouvir a voz de Deus. E a gente vai enfiando o pé pelas mãos, vai tropeçando nas próprias pernas e vai se machucando pelo caminho. Vai tropeçando e vai se machucando pelo caminho. Por quê? Porque por sermos carnais, e o Espírito, o nosso Espírito, que é onde Deus se comunica conosco, por estar subordinado, Deus tenta falar, Deus tenta mostrar, Deus tenta inspirar, e não consegue. E não consegue, porque nós não temos condição de ouvi-lo. Mas o homem espiritual, que tem a sua alma subordinada, e essa espiritualidade, ela é resultado da comunhão com Deus, ela é resultado de uma vida com Deus, ela nos dá condições de ouvir a voz de Deus quando Deus fala com a gente. Então Deus fala com você a hora de você falar, a hora de você calar,
A hora de você ir, a hora de você ficar. Deus dá para você uma inspiração, e naquela inspiração que Deus te dá, você vê a glória de Deus na sua vida. Não nas ideias, mas na inspiração que vem dele. Para a gente terminar, pode passar. 2 exemplos. Atos capítulo 8, versículo 29. Nós estamos em João, né? É o próximo livro. João, Atos. Atos 8. Vamos ler rapidamente do 26? Rapidamente. Quem achou, diga amém. Diz assim, olha: Filipe e o eunuco. Um anjo do Senhor falou a Filipe, um discípulo de Jesus, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce desde Jerusalém até a faixa de Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, um natural da Etiópia, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse, quem disse? O Espírito a Filipe. O Espírito falou com Filipe, o Espírito Santo falou com Filipe, dizendo: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe saiu de Jerusalém para ir para Gaza. O que ia acontecer no meio do caminho ele não sabia, mas no meio do caminho o Espírito fala com ele, fala assim: Filipe, chega perto daquela carruagem, porque tem um homem lá lendo o profeta Isaías e ele não compreende nada, e eu quero salvar aquele homem. Encosta nele, porque através de você aquele homem vai ser salvo. Filipe corre, ouvindo a voz do Espírito, Filipe corre, encosta no carro e pergunta: o que você está lendo? Ele falou: estou lendo isso aqui, mas não estou entendendo nada, posso te ajudar? Entrou na carruagem, começou a pregar, pregou Jesus para ele, partindo dessa palavra, e batizou aquele homem. E a Bíblia diz que aquele homem foi salvo. No momento que aquele homem se batizou, a Bíblia diz que o Espírito arrebatou Filipe, Filipe foi embora. Amém? Deus usou Filipe para salvar uma alma que estava com vontade de conhecer a Deus. Mas se Filipe não tivesse em comunhão com Deus, ele jamais ouviria a voz do Espírito, e Deus jamais faria uma grande obra através dele. Deus só vai fazer obras grandes na nossa vida se nós tivermos ouvidos para ouvir a voz dele. Amém? Se nós tivermos comunhão. E não adianta ficar pensando, é inspiração ou ideia, você não vai descobrir. O que você precisa é comunhão com Deus, porque na comunhão com Deus vai vir. Ainda que você não saiba distinguir se é ideia ou inspiração, mas na prática você vai descobrir que foi inspiração, porque você vai ver a mão de Deus agindo e a mão de Deus operando. Amém? Outro, Lucas capítulo 5, versículo 4, para terminar. Vamos ler a partir do versículo 1, 5:1. Diz assim, olha: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, de Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, a ponto de romper-se as redes. Olhe para cá. Pedro era pescador? Sim ou não? Sabia pescar? Conhecia as estações do ano, os horários melhores para pesca? Conhecia tudo isso. Mas ele disse: Senhor, tendo trabalhado a noite toda, não apanhamos nada. Trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Mas ele falou assim: mas sob a tua palavra eu vou lançar minha rede de novo. E eles já estavam guardando as redes, lavando a rede e guardando. Isso é cansativo para pescadores, porque as redes são enormes. O que Pedro falou? Sobre a tua. Gente, ele não tinha feito isso a noite toda? Sim ou não? Ele já não tinha lançado a rede a noite toda?
E agora Jesus fala para ele assim: Pedro, vai, lança a rede. E ele vai fazer a mesma coisa. Qual a diferença? Qual a diferença? Ele havia lançado a rede a noite toda, como um bom pescador, como um homem experiente. Qual foi o resultado? Mas quando Jesus fala para ele: Pedro, lança a rede, tinha algo diferente nisso. Porque agora, quem estava falando era aquele que tinha o poder de colocar os peixes dentro da rede de Pedro, se preciso fosse. E quando Pedro vai e lança a rede, quantas vezes? Uma vez. E ele puxa a rede. A Bíblia diz que tinha tanto peixe naquela rede que as redes estavam a ponto de romper. E para que o barco de Pedro não afundasse com a quantidade de peixe, você pode ler na sequência, ele teve que chamar outros pescadores para dividir o peixe, porque o barco dele não suportava a quantidade de peixe que ele tinha pegado, que ele tinha pescado. Amém? Fez a mesma coisa. Só que uma coisa é quando você faz com as suas próprias decisões, e outra coisa é quando você faz com a direção de Deus. O que vem de Deus vem com resultado. O que vem de Deus é inspiração. O que vem de Deus, Deus honra porque é a palavra dele. Mas o que nós idealizamos, o que nós pensamos, necessariamente não vai dar certo. Por quê? Porque é da alma humana. E o que vai funcionar, o que é do espírito humano. Amém? Pastor, eu quero nascer de novo. Nós precisamos nascer do espírito. Porque só quem é nascido do espírito é espiritual. Quem é nascido da carne é carnal. Se você não procurar manter comunhão com Deus, sabe, oração, leitura diária da Bíblia, uma vida com Deus, uma vida longe das coisas erradas, sabe, manter uma vida, sabe, que agrada a Deus. Porque a Bíblia diz que somente quem é espiritual entende as coisas do espírito. O carnal não entende, o carnal resiste às coisas do espírito, porque ele é carne. As coisas da carne ele entende bem, mas as coisas do espírito não entende nada, porque ele é carnal. Mas uma pessoa que é espiritual, ela entende as coisas do espírito. Inclusive, ela entende tanto as coisas do espírito, que quando o espírito falar com ela, ela vai saber que é o espírito que está falando com ela. E Deus sempre vai conduzir a nossa vida aos pastos verdejantes. Deus sempre vai conduzir a nossa vida à nossa vitória. Diga graças a Deus. Quem entendeu? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus.